falando agora aqui, então, sobre as duas testemunhas, diz assim, ó, Apocalipse, capítulo 11, a partir do versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o Messas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras dos dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Versículo 7. Quando acabarem o testemunho, a besta, o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. O que é esses 140, essas duas testemunhas aqui de Apocalipse, capítulo 11? São duas pessoas específicas? Porque existem várias informações sobre isso, né? É o Velho e o Novo Testamento, são as duas alianças, judeus e gentios, né? A igreja, são duas pessoas físicas. Como é que é isso aqui? Então, irmão Jean, o pessoal pode ver que ela tem alguns detalhes, para quem lê o Apocalipse como um todo, e não entende que ele é linear. Esse é o erro de quem segue a linha dispensacionalista, né? Eu tenho que falar aqui porque é essa linha que interpreta assim. Então, quem tem essa interpretação linear, o Apocalipse está sendo escrito etapa por etapa, realmente o que vai acontecer até lá. E não é verdade. Você pode ver que tem informações ditas aí das duas testemunhas que já é dita lá no período dos flagelos, que, por exemplo, a questão de, e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes fizer mal, importa que assim seja morto. Elas têm poder para fechar o céu, aí a pessoa vai lá para as trombetas, vai lá para os selos, e você vai ver essa informação disso sendo feito, o céu tendo abalos, tendo sinais no céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, isso também é dito lá nos selos e nas trombetas, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Por que eu falei dessa questão dos sinais, dos prodígios que elas vão estar fazendo? Isso está relacionado dentro das trombetas, dentro dos selos. E são quantos selos e são quantas trombetas? 7. 7 mais 7, 14. Então você vê que eu sempre estou colocando a questão de som para você ver o número, né? Mas pega o 7 das trombetas e o 7 dos selos. Quantos anjos Jesus fala que tem nas igrejas lá, quando ele fala a primeira vez com João? Ele fala que tem 7 anjos, de quantas igrejas? 7 igrejas. Então você já vê que tem uma representação simbólica do número 7. Então, está apontando o quê? Tanto para as igrejas, como para os 7 anjos, como para as 7 trombetas e os 7 selos. Os 7 taças, e as 7 taças também, né? Não esqueci das taças. Então, isso são simbologias. Então, essas coisas estão sendo levadas agora também para 2 testemunhos, que fazem as mesmas coisas. Então, você vai ter que... Quem afirma que são 2 homens literais, além de outras coisas que eu vou falar mais para frente, ele vai ter que dizer, não, vai ter 2 personagens elevados a uma estatura de a suma santidade, operando tudo isso, e vai ter também um outro pessoal realizando isso também. Porque você é como se fosse uma coisa duplicada, vai estar realizando a mesma coisa que essas 2 testemunhas. E não é a informação que a gente vê quando a gente entende que as informações apontam para o mesmo evento, para os mesmos personagens. A questão do 2. Você vai lá para Zacarias, e Zacarias está falando da mesma coisa aqui, que vai ter 2 oliveiras, 2 ungidos, que estão diante de mim, né? Estão diante do Senhor de toda a terra. É a mesma expressão dita para as 2 testemunhas aqui, e é a mesma expressão também dita, se eu não me engano, para os 144 mil. É a mesma expressão. Então você vê que você já começa a entender que Deus está falando de coisas, da mesma coisa, com ângulos diferentes. Então, aqui no caso, tem informações, por exemplo, no versículo 2, vai dizer que para não medir a parte de fora, porque será pisada
as nações, foi dada às nações e pisarão a cidade por 42 meses. Essa parte de fora aí está falando do templo, né? A parte aqui Sim. foi dado o átrio, né? O átrio que está fora do templo. Isso está falando do nosso corpo, né? Aí o João Gilberto, né? João Gilberto. Dando aí uma saudação aí. Maravilha. Nome de Deus. Está falando sobre o corpo, né? Sobre a igreja, que vai ser pisada, né? A parte de fora é o nosso corpo. Dentro, não. Porque tem um versículo que diz que nenhum fio dos seus cabelos vai cair, né? Vai ser retirado. Mas os discípulos, e muitos deles, inclusive hoje, estão perdendo a cabeça inteira com todos os fios. Como entender, então, que um fio de cabelo não será caído da sua cabeça? Está se falando num modo espiritual, não pode ser físico. Então, aqui é a mesma coisa. Está se falando aqui não de um templo de paredes, mas se falando do corpo humano. E o que vai ser guardado é a alma. A alma do ser humano, do servo do Senhor, está guardada. Esse fio de cabelo simbolizando a alma, está guardada. O diabo e o inimigo, a besta, o que for, não pode tocar. Ele pode até pisar no átrio aqui, pisar na parte de fora, né, do templo, que é o nosso corpo, que vai ser pisada, né, pelas nações, na perseguição. Inclusive, nossos irmãos no Oriente Médio já estão sofrendo isso. Então, esse texto também está apontando para essa direção, né? Sim, exatamente. E, por exemplo, você está falando sobre a questão de medir o tempo, né? Que quem vai entender que isso aqui é literal, aí se a gente for literalizar, olha o que está falando aqui. Que o João recebeu uma cana, semelhante a uma vara, né? Para medir o tempo. Aí levante, o anjo fala para ele, levanta e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Aí você olha assim, o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Gentil pode adorar dentro do templo? Não. Então quem é literal já está errado. Porque quem podia entrar lá? Só o pessoal da tribo Levi. Não era nem os judeus, nem de outras tribos, só da tribo Levi. E tinha lugar lá que só o sacerdote. E depois só o sumo sacerdote. Então, não é bagunçado assim. Aí eu falei, deixa o ato que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações. Justamente as nações gentios que vão estar humilhando esse templo. Aí você olha assim, peraí, humilhando o templo, pisando no templo, não pode nem entrar. Então, não é nem templo santo de Deus. Aí... porque foi dado às nações e pisaram a cidade santa por 42 meses. Irmão Jean, essa mesma informação de 42 meses é dito sobre, se não me engano, os 144 mil. A mesma informação, o povo de Deus vai estar sendo perseguido no Apocalipse 13, que fala da besta. Se não me engano, é a mesma informação. Sim. Isso é interessante para as pessoas perceberem a informação que Deus está dando numa coisa, liga a outra. Está falando da mesma coisa de ângulos diferentes. Aí fala aqui, por quanto tempo que elas vão estar profetizando? E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizaram por 1.260 dias. Essa mesma informação também é dada a respeito do povo que vai estar sendo perseguido no período da grande tribulação pelo dragão, né? Aliás, a mulher, pronto, lembrei. A mulher, essa mesma informação é dada para a mulher. A mulher de Apocalipse 12. Quem será que é essa mulher, né? É literal também? Quem quiser literalizar vai ter dificuldade. Então, os irmãos já estão vendo que Deus está tratando aqui de alegorias. É isso que o irmão Jean estão tentando deixar claro aqui para os irmãos. É alegoria, não é só simbologia. É um símbolo, significa isso. Não. É uma alegoria, é um entendimento muito mais profundo para você entender aquela profecia. Então, todos esses pontos que nós estamos tratando aqui, irmãos, está levando a um entendimento que Deus quer trazer com diversas óticas sobre uma mesma coisa, que é a igreja do Senhor. Então, aqui em cima, como nós falamos sobre Jerusalém do alto, Jerusalém de cima, está falando da igreja, da noiva de Cristo. Quando falamos aqui, nesse texto agora das 2 testemunhas, está se falando também da igreja de Cristo, porque aqui, essas 2 testemunhas, elas são as mesmas que vão ser mortas por 3 dias e meio. 3 dias e meio, está fazendo aqui uma alusão aos 3 anos e meio de perseguição, onde o povo de Deus estará sendo morto, estará sendo perseguido, como diz aqui, pisarão a cidade santa por 42 meses. São os mesmos 3 dias e meio. 42 meses dá 3 anos e meio. Então, aqui eles já usam uma outra expressão chamada 3 dias e meio.
mas é o mesmo período de perseguição, porque aqui ele está informando que elas vão ficar mortas. Vamos dizer aqui, ó, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde seu Senhor também foi crucificado. Sodoma e Egito, onde o Senhor foi crucificado, é Jerusalém. Jerusalém, onde foi Jesus crucificado. Sodoma, porque é prostituta, a prostituição. E Egito, porque é escrava. É por isso que Deus está fazendo agora esse apontamento. E aqui ele vai dizer: os homens de vários povos, línguas, tribos e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Aí depois vai dizer: depois de 3 dias, desses 3 dias e meio, entrará neles o espírito de vida. Ou seja, depois desses 3 dias e meio, é porque o arrebatamento vai acontecer. Depois desses 3 anos e meio, o Espírito de vida vai ressuscitar a igreja do Senhor, aquela parte da igreja do Senhor que terá morrido, porque uma parte será protegida no deserto, uma parte morrerá na mão da besta e outra parte vai ser presa. Aquela que for para a espada, o que for para a prisão, e o que for para proteção no deserto. Então, aqui, aqueles que morrerão, vai haver a grande ressurreição aqui do povo do Senhor, porque entrará neles o Espírito de vida, está simbolizando a ressurreição para o acontecimento do arrebatamento. Então, mais uma vez, as 2 testemunhas aqui estão apontando para a igreja do Senhor. Não é isso? Exatamente. Porque se a gente quiser literalizar, vamos ter dificuldades de entender o contexto geral do que o Senhor quer dizer para nós. Não é isso, irmão Alexandre? Exatamente. Porque a pessoa vai ter que ser coerente com aquela linha de interpretação dele. Se ele quiser literalizar, inclusive aproveitando, eu lembrei o que eu queria falar sobre as 2 testemunhas. Eu tinha respondido isso já num vídeo, uma live que eu fiz com o irmão Jean e com o pastor Miquel, e vou repetir aqui mais ou menos as mesmas coisas. Quem quiser entender que ali é 2 homens literais, e ainda apontando para, o pessoal geralmente aponta para Moisés e Elias, Moisés e Enoque, Elias e Enoque, ele vai ter que dizer que ele tem 2 homens mais velhos que Jesus Cristo, vivos ainda, que é impossível isso, e com o corpo glorificado antes de Cristo. Mais complicado ainda. E outra, a informação que tem aqui nas 2 testemunhas é que elas vão estar espalhadas, parece que elas estão espalhadas em mais de um local ao mesmo tempo. Como é que é isso? É teletransporte? E elas vão estar mortas e vivas ao mesmo tempo? A informação que é dada aqui. Então, quem crê nisso tem muita dificuldade para literalizar. Agora, para quem crê que não, é só 2 profetas, não sei quem. É 2 pessoas, não sei quem. Por que Deus vai eleger somente 2 pessoas acima da média em detrimento de todos os demais? Isso é estranho. Isso é estranho. Deus pode usar todo o poder porque não tem ninguém merecedor. Tiago vai falar que Elias, eu estou falando do profeta Elias, foi um dos profetas mais honrados que teve no Velho Testamento. Ele fala que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Então, Elias não tinha nada de merecedor em relação a mim, ao irmão Jean e a você que está assistindo.